Olá pessoal, boa noite. Hoje a nossa live vai ser sobre autismo de novo. Essa é a segunda live nossa sobre autismo, mas agora focada em diagnóstico e em tratamento baseado em evidências. A gente vai ter como convidado o Dr. Paulo Liberalesso. Deixa eu ver se eu consigo inseri-lo aqui. Assim que entrar uma solicitação, vou inseri-lo. E nós vamos conversar sobre aspectos para fazer o diagnóstico, sobre quais são as técnicas baseadas em evidência para que exista um tratamento adequado, precoce, intensivo às crianças que são diagnosticadas com essa característica, né? Vamos aguardar nosso convidado entrar, que é o Dr. Paulo Liberalesso, que eu já vou apresentar em seguida. Ele me informou aqui que ele está ativo, mas eu não encontrei ainda a solicitação dele aqui. Vamos ver se eu consigo fazer essa solicitação. Deve estar entrando agora a qualquer momento. Bom, o Dr. Paulo Liberalesso, eu já vou adiantando aqui, apresentando para vocês. Entrou o Dr. Paulo. Dr. Paulo, bem-vindo. Bom, Deltan. Obrigado. Opa, agora eu vi que eu estava sem o microfone aqui. Não sei nem se vocês estavam me escutando bem. Tava ouvindo bem porque eu estava te ouvindo também. Que bom. Dr. Paulo, primeiro, obrigado por ter aceito esse convite. Eu sei que sua agenda é muito disputada, é muito complicada. Não para os amigos, meu caro, não para os amigos. Para os amigos, poxa. A agenda está sempre livre. Poxa, ficou muito honrado. E quero apresentá-lo para o pessoal. O Dr. Paulo Liberalesso é neuropediatra, ele é pós-graduado em neurofisiologia, mestre em neurociência, doutor em distúrbios da comunicação humana, que é um problema bastante envolvido, né, que existe bastante, de modo muito intenso no autismo, e é diretor também do Serena, que é um centro de reabilitação neuropediátrica aqui em Curitiba. Ele é muito procurado, né, quando eu fiz o post de que nós teríamos essa live, várias pessoas elogiaram, falaram que era o neuropediatra favorito delas. Teve gente que comentou, olha, uma consulta com ele tem uma fila de espera em 1 ano no hospital aqui em Curitiba. Então, quem é interessado nesse assunto de transtorno do espectro autista, eu recomendo que vocês sigam ele. Tem muito vídeo de conteúdo informativo na página dele no Instagram. E antes de começar, eu queria deixar espaço para o Dr. Paulo também dar as boas-vindas. Queria dizer que a gente combinou uma coisa, a gente tentar não usar a linguagem técnica, né? Nem eu, linguagem técnica jurídica, quando eu falo de direitos dos autistas, como na última live, nem ele usar linguagem técnica médica, mas tentar traduzir os conceitos para leigos, porque o objetivo é levar informação para as famílias brasileiras que tenham ou que não tenham pessoas com autismo, né? Mas em especial que seja uma informação útil, que a pessoa possa entender e utilizar na sua vida. Dr. Paulo, bem-vindo. Perfeito. O senhor dá boas-vindas para o pessoal também. Deltan, obrigado pelo convite. Pessoal, eu ia falar exatamente isso, né? Eu sempre digo assim, aula boa é aquela aula que você saiu tendo aprendido alguma coisa. Então nós vamos tentar, nessa 1 hora e tanto que a gente vai estar junto aqui, tentar ensinar coisas que tenham uma relevância social, que vocês realmente possam usar esse conteúdo em favor de vocês, ou em favor das crianças com transtorno do espectro do autismo, mas o nosso papel hoje aqui é tentar levar informação de boa qualidade e de uma forma que seja verdadeiramente acessível. Legal, bacana. A gente vai caminhar então nessa live por 2 assuntos centrais. Primeiro vai ser o assunto do diagnóstico. Eu acompanhei vários comentários, dúvidas que as pessoas tinham, vou tentar inserir ao longo da nossa conversa. Em segundo lugar, a gente vai falar sobre quais são os tratamentos com base em evidências. E depois eu queria também entrar um pouquinho em como está o SUS hoje, o tratamento no SUS e o que precisa ser aperfeiçoado. Queria dar um olá aqui para a doutora Luciana Perrini, aqui, que é a pediatra dos meus filhos aqui também. Alô, uma querida, amiga querida minha também. Bacana, que fez até a ponte para a gente se conhecer. Sou muito grato a ela pelo atendimento de excelente qualidade que ela sempre nos deu. Bom, falando sobre autismo, para começar, algumas pessoas podem nem saber o que é autismo. O que é autismo, doutor Paulo? Você pode explicar para as pessoas o que é autismo, qual é a frequência, né? Ele tem o Centro de Controle de Doenças americano apontou que 1 a cada 54 crianças dos Estados Unidos é diagnosticada com autismo. E tem gente que duvidou, inclusive nos comentários, olha, será que é tanta gente assim? Poderia explicar para a gente o que é e a frequência com que é encontrado? Perfeito. Pessoal, então quando a gente fala de transtornos neurológicos, de síndromes neurológicas, de doenças neurológicas, né, existe um grupo de transtornos que a gente chama de transtornos do neurodesenvolvimento. O que são transtornos? Não é só o autismo, existem outros também. Mas o que são transtornos do neurodesenvolvimento? São alterações
comportamentais ou alterações motoras, alterações neurológicas de uma forma geral, que se manifestam durante o desenvolvimento. Então, essa história de durante o desenvolvimento, percebam que é uma coisa totalmente arbitrária, né? Porque quanto é o desenvolvimento de uma pessoa? O desenvolvimento nunca acaba. Eu tenho 47 anos e continuo me desenvolvendo até hoje. Então, quando a gente fala transtornos do neurodesenvolvimento, a gente usa uma referência arbitrária com 3 anos de idade. Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, os sinais e sintomas que caracterizam o transtorno do espectro do autismo, eles têm que estar presentes nos primeiros 3 anos de idade. É claro que você vai ter bebês de 6 meses que já tem uma sintomatologia muito rica e você consegue perfeitamente perceber antes de 1 ano que aquela criança está dentro do transtorno do espectro do autismo, e existem crianças que só vai conseguir perceber isso depois de 2 anos de idade. Claro que alguém aí, pessoal, sempre pergunta assim, poxa, mas meu filho foi diagnosticado quando ele tinha 15 anos. O outro diz assim, não, mas o meu esposo foi diagnosticado quando ele era um homem adulto, né? Isso não diz respeito ao momento do diagnóstico, diz respeito ao momento do surgimento dos sintomas. Então, se o seu esposo foi diagnosticado com 50 anos como autista, mas ele tinha os sintomas surgindo no começo da vida, não tem nenhum problema, continua sendo um transtorno do neurodesenvolvimento. Esse número 1 para 54, ele na verdade é um número aproximado, viu? Existem estudos que falam 1 para 39, 1 para 54, 1 para 82. O número em si, ele não tem valor absolutamente nenhum. O que precisa ficar é o conceito. Transtorno do espectro do autismo é um transtorno extremamente frequente na população geral, e nós temos que ficar muito de olho nele. Nós temos que fazer uma busca ativa atrás do diagnóstico. Então não se foquem no número, porque o número ele não representa nada. Fiquem com o conceito. É um transtorno muito frequente e nós médicos, principalmente os colegas da pediatria, tem que fazer uma busca ativa. O que é uma busca ativa? É procurar o transtorno do espectro do autismo. Você veja, se eu estou falando que 1 a cada 54 crianças está no transtorno do espectro do autismo, você é um pediatra que atende 60 crianças por semana, alguma criança autista tem que estar passando por semana no teu consultório. Aí você vai falar assim para mim, mas pera um pouco, Paulo, eu não estou fazendo diagnóstico, eu não estou vendo autismo em ninguém. Muito provavelmente não é porque as crianças não estão passando, é porque os seus olhos não estão suficientemente calibrados para perceber o autismo nas crianças. Muito provavelmente está passando um monte de crianças com transtorno do espectro do autismo na sua mão e você está conduzindo essas crianças sem fazer o diagnóstico adequado. Doutor Paulo, isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar quais são esses sinais a que devem estar atentos pais, pediatra, e se os pais também precisam ficar ativamente atentos ou se basta levar consultas periódicas a um pediatra que é suficiente? Perfeito. Eu vou voltar um pouquinho, pessoal, e dizer para vocês o seguinte, a Faculdade de Medicina não fala sobre transtorno do espectro do autismo. Eu quando pego, bom, eu estou formado há muitos anos também, né? Mas se eu voltar 28 anos atrás, quando eu entrei na Faculdade de Medicina, não teve autismo ali. A gente fazia uma citação durante uma aula de psiquiatria, de psicopatologia, na verdade. Então, o médico sai da Faculdade de Medicina sem saber autismo. E eu posso dizer para vocês o mesmo das outras graduações também. Se você for perguntar para os psicólogos, eles também saem sem ter um bom aprofundamento em autismo e nas outras profissões, aí pior ainda, né? Então, o autismo ele tem algumas características que elas não são difíceis de serem percebidas se você estiver pensando nelas. Qual que é o grande problema? O grande problema é que o comportamento da criança, normalmente, não é foco de pensamento do pediatra. O pediatra busca outras coisas. O pediatra busca o desenvolvimento motor, ele busca as doenças infecto-contagiosas, ele busca o calendário de vacinas, então ele faz uma cobertura enorme por uma gama de coisas, mas ele esquece de pensar sobre o comportamento da criança. E qual é o problema? Autismo é um transtorno do comportamento. Então, se você não fizer uma busca ativa sobre distúrbios de comportamento na criança pequena, você nunca vai fazer diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Existe um livro, pessoal, que a gente chama de DSM. DSM é um livro dessa grossura aqui, que a Associação Americana de Psiquiatria ela edita de tempos em tempos, e nesse livro chamado DSM, existem os critérios diagnósticos dos transtornos neuropsiquiátricos. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou atendendo uma pessoa e eu acho que aquela pessoa tem depressão, por exemplo. Eu abro lá o meu DSM, e no capítulo de depressão, e começo a perguntar para ela, a senhora tem tal coisa, tem tal coisa, tem tal coisa? Ali estão os critérios diagnósticos. Aí, se ela confirma que ela tem tudo aquilo, eu falo, bom, então a senhora tem diagnóstico de depressão, o tratamento é esse.
Com o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo é exatamente da mesma forma. Então você abre ali o seu DSM, né, no capítulo. É claro, gente, quem trabalha com isso não vai abrir o livro, porque você sabe o livro decor, né? Mas teoricamente você abre o livro ali no capítulo do transtorno do espectro do autismo e você começa a perguntar para a família se aquela criança tem tais coisas. Se tem aqueles critérios diagnósticos, o diagnóstico está feito. Então, quando você vai pensar no diagnóstico do autismo, a gente costuma dividir os critérios diagnósticos, isso é meramente didático, tá? Mas é só para vocês entenderem. A gente costuma dividir em 2 grupos de critérios diagnósticos. Um primeiro grupo é transtornos da comunicação e da interação social. Já vou explicar o que é isso aqui. O outro grupo é comportamentos repetitivos e interesses restritos. Então, o que é esse primeiro grupo aqui? Problemas de comunicação e problemas de socialização. Aí a gente precisa entender como as pessoas aprendem a se comportar. As pessoas aprendem a se comportar imitando o comportamento do outro. Então, não só nos seres humanos, mas em todas as espécies animais que são conhecidas, não há nenhuma evidência científica de que uma geração ensine a geração seguinte a se comportar. As pessoas aprendem a se comportar olhando como que o outro se comporta. E é exatamente aí que falha o cérebro do autista. A criança autista, ela tem dificuldade de copiar o comportamento do outro. Como ela tem dificuldade de copiar o comportamento do outro, ela se comporta de uma forma diferente. Percebam, ela não se comporta errado, ela só se comporta de uma forma diferente. Aí vai aquele exemplo, todo mundo que começa a estudar autismo sabe, né? Você vê um vídeo lá numa sala de aula, por exemplo, sala de aula de nenê, de 2, 3 anos de idade, né? A professora está sentada aqui no chão, com 5, 6 nenê lendo uma historinha, tem 5, 6 nenê sentados do lado dela. E a criança autista está onde? Está batendo na gaveta lá, está abrindo e fechando a janela, ou está folhando uma coisa totalmente em outro local. Por quê? Porque ela não copiou o comportamento. Todas as outras crianças entenderam que, como a professora sentou com o livrinho, todas têm que sentar do lado para ouvir a historinha. Então, normalmente, como que a prof faz? Ela pega uma criança pela mão, ela vai trazendo, ela senta no chão e ela diz assim, crianças, a prof vai fazer a hora da leitura. Aí ela põe uma criança sentada e todas as outras vão sentando do lado. Por quê? Porque o cérebro humano é assim. O cérebro humano ele copia comportamento. E o autista está batendo na janela. Por quê? Porque como ele não faz cópia de comportamento, para ele não tem nenhum sentido ele vir e sentar ali. Aí você vai falar, Paulo, mas e a história da fala? Quase todo autista tem atraso da fala, porque a fala é aprendida por cópia de comportamento. Comportamento o quê? Verbal? Então, nós nunca ensinamos os nossos filhos a falar. Né? Como que eles aprendem a falar? Copiando. Por que a maior parte dos bebês, a primeira palavra que fala é mamãe? Porque fica ouvindo mamãe o dia inteiro. Mamãe vai dar banho, mamãe vai dar comida, mamãe te ama, vem com a mamãe, 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 mamãe. Uma hora o bebê fala mamã, a mãe reforça, fala, o bebê falou mamãe. Aí o bebê aproxima mais um pouco, fala mamãe, aí a mãe reforça de novo e ele aprendeu uma palavra. Então, a fala também é aprendida por cópia de comportamento. Como o cérebro do autista não faz cópia de comportamento, a imensa maioria dos autistas tem atraso no desenvolvimento da fala. Bom, esse é o primeiro pedaço ali, né? E o problema de socialização? Quando duas pessoas vão interagir, vocês concordam que essas pessoas têm comportamentos mais ou menos semelhantes? Não é? Ué, se você vai sentar com alguém, por exemplo, para jantar, você senta de um lado da mesa, ela senta do outro lado da mesa, é igual. Vocês dois vão pegar o copo para tomar um vinho, é igual. Então, quando você não é capaz de gerenciar esse comportamento, você passa a ter um comportamento pouco sociável. E aí vem, então, o resto desse critério diagnóstico, né? A dificuldade de socialização. E o outro grupo aqui de critérios diagnósticos, que é comportamento repetitivo e interesses restritos. Isso no bebê pequeno, principalmente abaixo de 18 meses, 1 ano e meio, é mais difícil de ser percebido. Mas se você tiver um olhar atento, um olhar apurado, você também consegue perceber isso. O que é o interesse restrito? É o que o povo chama de hiperfoco. Então, você pega, por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, que ela tem encantamento por letras e números. Nós chamamos isso de hiperlexia, né? Então, o que é isso? Ela tem um hiperfoco em letras e números. É normal? Não. Uma criança de 1 ano e meio, 2, não deveria estar se ocupando de letras e números, ela deveria estar se ocupando de outras brincadeiras. Então, isso é um interesse restrito, ou aquilo que também virou quase um mito dentro do autismo, né? A criança tem encantamento por dinossauro, por exemplo, então é um hiperfoco em dinossauro.
Isso é um outro pedaço aqui do diagnóstico. E o outro pedaço, pessoal, o último pedaço, é o comportamento repetitivo. O comportamento repetitivo, ele é decorrente de uma inflexibilidade, de uma rigidez mental. Então, a criança gosta de fazer tudo sempre da mesma forma. E quando você muda essa forma de fazer, a criança normalmente tem um comportamento difícil, um comportamento disruptivo, né? E isso você percebe muito claramente, né? Então, o exemplo mais claro que eu tenho, esse exemplo isso aconteceu comigo faz pouco tempo atrás. Eu tenho 2 consultórios, um que fica dentro de um hospital e o outro que fica no Serena. E uma ocasião, eu atendi uma criança lá no consultório do hospital, né? E atendi, era um autismo, coisa e tal. Quando foi 4, 6 meses depois que a mãe foi marcar a próxima consulta, não tinha vaga no do hospital. E aí a mãe ligou e marcou a consulta no outro, no consultório do Serena, né? Só que na cabeça daquele menino autista, consulta com o Dr. Paulo era no consultório do hospital. Quando a mãe chegou no outro consultório do Serena, a criança não entrou. E não houve forma dela entrar. Por quê? Porque ela tem um pensamento tão rígido que consulta comigo é naquele consultório, não pode ser no outro. Nós pegamos uma cadeira, colocamos a cadeira para fora, no corredor, ficou a criança sentada para fora e eu e a mãe sentados para dentro do consultório, porque não houve forma da criança entrar. Então você veja que a rigidez de comportamento, ela acaba tendo um impacto muito grande sobre sua vida também, né? Deixa eu fazer uma última complementação, Deltan, que eu acho importante, porque todos esses sinais e sintomas, os pais vão falar assim, mas peraí, Paulo, eu não sou capaz de perceber isso aí está muito difícil, né? Então eu vou facilitar. E aí, eu vou facilitar de um jeito que é impossível a pessoa não aprender. Vamos falar sobre fala. Eu sempre gosto de falar sobre fala, quando eu falo sobre diagnóstico de autismo, porque a fala, gente, não tem o que entender. A fala é uma questão matemática, você tem que decorar. Então, eu vou falar alguns números para vocês, e se você é um pediatra, você tem que decorar, e se você é pai de nenê pequeno, você também tem que decorar. Então é assim, um bebê de 12 meses, de 1 ano de idade, ele fala de sílabos com sentido. Então, um bebê de 1 ano, ele tem que olhar para a mãe e falar assim, mamã, mamã, mamã. Mamã no sentido de mamãe, de chamar a mãe. Ele tem que falar papá no sentido de chamar o pai ou pedir comida. Então, um bebê de 12 meses fala de sílabos com função, com sentido. Um bebê de 18 meses, de 1 ano e meio, ele tem que falar 20 palavras. Essas palavras podem ser palavras com perfeição ou por aproximação. Então, por exemplo, se ele fala aga, aga, apontando para a água, isso conta como palavra. As onomatopeias contam como palavra. Então, se o bebê olha para um cachorro e fala uau, conta como palavra. Mas com 1 ano e meio, com 18 meses, um bebê tem que falar 20 palavras. Com 2 anos, com 24 meses, um bebê tem que falar 200 palavras. E começa a montar frases com 2 palavras. Do tipo, vem mamãe, sai papai, dá água, quer papá, da TV. Então, isso com 24 meses, com 2 anos. Com 2 anos e meio, então com 30 meses, um bebê tem que falar 500 palavras. Com 3 anos, uma criança tem que falar 1000 palavras. E com 4 anos, uma criança tem que falar exatamente como um adulto. Então, uma criança entre 3 e 4 anos, ela começa a montar frases com presente, passado e futuro, masculino e feminino, singular e plural, com todos os artigos e com todas as preposições. Vocês estão entendendo, gente, que isso é uma coisa matemática. Não tem o que entender. É por isso que eu acho tão curioso quando, às vezes, uma criança chega com 3 anos, por exemplo, e ela tem um autismo óbvio, assim, que qualquer pessoa percebe que é autismo, e a mãe diz assim para mim, mas, doutor Paulo, não é possível, nós levamos ela no pediatra. Por que que acontece isso? Porque o pediatra, muitas vezes, ele está focado em outros aspectos do desenvolvimento, mas não no comportamento, incluindo o comportamento verbal. Então, qual que é a minha dica? Se você percebe que seu filho está com atraso da fala, procure um médico, procure um neurologista. Porque, veja, se ele não tiver nada, glória a Deus, sorte sua, recebe alta, não tem o que fazer. Se ele tiver uma condição benigna, por exemplo, um distúrbio específico da linguagem, vai fazer ali um tempo de fonoaudiologia, vai responder, vai ficar bem e vai embora. Agora, se essa criança tiver um transtorno grave do desenvolvimento, como é o transtorno do espectro do autismo, você não perdeu tempo. O período de ouro para tratar essas crianças é quando elas são pequenininhas. Então, tem atraso de fala? Procura um neurologista. Se não tem um neurologista à disposição, procura um fonoaudiólogo. Às vezes pode ser mais fácil de você conseguir, mas procure alguém que entenda do comportamento verbal.
Essa é a primeira dica para pais. Segunda, o negócio de olhar no olho, gente. Isso também é um negócio super fácil de entender e que às vezes é o pulo do gato para você fazer um diagnóstico precoce, né? Então, vou explicar um pouquinho essa história de olhar no olho. Quando a gente fala de olhar no olho tem dois componentes. Um primeiro componente a gente chama de tempo de resposta. É quando alguém te chama, o tempo que você faz para fazer isso aqui. Então a pessoa te chamou, tempo de resposta. E o segundo componente, a sustentação do contato visual. Então, quando alguém te chama, você tem que virar para a pessoa e sustentar o contato visual. Então, não existe um número, um valor que a gente diga assim, ó, então o tempo de resposta é tantos milissegundos, o contato visual, a sustentação é tanto, não tem. Agora, tem que ser uma coisa que seja socialmente adequada. Então, se você está chamando uma criança e ela fica pirando, andando para cá e para lá, coisa e tal, e demora ali 4, 5 segundos para olhar para você, ou se você tem que dar um grito para ela olhar para você, ou se você tem que tocar nela para ela olhar para você, alguma coisa está errada, porque o tempo de resposta está muito alargado. Por outro lado, se o tempo de resposta é normal, você chama a criança, ela olha para você, só que ela não sustenta. Então ela olha, mas imediatamente depois ela começa a procurar, ela começa a fazer uma varredura no ambiente e ela não sustenta o contato visual. Também está errado isso aí. Então eu diria para os pais assim, ó, foca nessas duas coisas, fala e contato visual, porque isso é fácil, não é difícil de você perceber, e se você estiver prestando atenção ativamente nisso, a chance de você perder diagnóstico fica muito baixa. Excelente, doutor Paulo. Deixa eu tentar recuperar e fazer um resumo rápido, tá? E você me corrija se eu errar, tá? Você colocou dois grandes critérios diagnósticos para a pessoa verificar, né, de acordo com o DSM, se alguma criança tem autismo. O primeiro critério envolve comunicação e sociabilidade. O segundo envolve interesses restritos e repetição de comportamento, né? Comportamentos repetitivos. E, para ser muito prático, você disse, olha, observem duas características centrais. Primeiro, comunicação, e você colocou alguns parâmetros bem objetivos. Em relação a uma criança de 12 meses, tem que falar de sílabos. Uma criança de 1 ano e 6 meses precisa falar 20 palavras. 2 anos tem que falar 200 palavras. 2 anos e meio tem que falar 500, é isso? 500 palavras. 500 palavras. 3 anos, 1000 palavras. 1000 palavras. E já e precisa 4 anos fala exatamente igual um adulto. Bacana, ótimo. E aqueles comportamentos muito típicos, eu sei que talvez isso até fuja dos critérios centrais, porque até dizem que quando você conhece um autista, você conhece um autista, né? Porque existem manifestações dessas características centrais que acabam sendo diferentes entre os diferentes autistas, mas várias delas se repetem. Por exemplo, uma certa hipersensibilidade, né, ao toque ou a determinados alimentos, andar na ponta do pé, ou algumas outras características típicas. Você poderia mencionar algumas, ainda que não tenha um rigor científico, aquele comportamento repetitivo da criança balançar para cima, para frente e para trás, olhar ao infinito. Poderia mencionar algumas só para os pais também terem algumas outras referências, ainda que não sejam cientificamente exatas, né? Porque aí existe uma multiplicidade de manifestações daqueles comportamentos centrais que você mencionou. Então, esse balancinho de tronco, pessoal, é uma estereotipia motora, que inclusive ela ficou... Estereotipia é comportamento repetitivo, isso? É um comportamento repetitivo sem função aparente. Tem uma função, eu já explico isso aí. Mas isso aí é uma coisa que ficou eternizada pelo cinema, mas na verdade não é comum, viu? Então essa estereotipia do balanço de tronco, assim, ela não é comum. Ela é até mais comum num outro transtorno que a gente chama de transtorno de Hurler, é o transtorno desintegrativo da infância, que é como se fosse um autismo, entre aspas, mas que começa muito mais tardiamente. As crianças costumam ter esse balancinho. O que criança pequena autista tem muito frequentemente são estereotipias estáticas, que a gente chama. Então, por exemplo, estereotipia de bater palma, estereotipia de flapping, de balançar a mãozinha, estereotipia de esfregar as mãos, estereotipia, a gente chama de estereotipia em contar dinheiro, né? Que eles ficam fazendo assim com as mãozinhas na frente do rosto. Então, isso é muito comum no transtorno do espectro do autismo, mas tem que cuidar, porque a estereotipia isoladamente não tem valor nenhum. Abaixo de 3 anos de idade, a criança pode ter o que nós chamamos de estereotipia fisiológica, ou seja, é uma hiperexcitabilidade que a criança tem quando ela está muito eufórica com alguma coisa e ela perde o controle motor e fica se estimulando assim. Então a estereotipia isoladamente ela não serve para nada, mas quando a estereotipia vem, por exemplo, junto de um atraso da fala, junto com o interesse restrito por letras e números, aí ela nos ajuda muito
no diagnóstico, né? Então, só que tem que tomar também um pouco de cuidado, gente, porque tem estereotipias que são mais difíceis de vocês perceberem. Por exemplo, a estereotipia envolvendo objetos. Então, às vezes, aconteceu hoje comigo, um bebê que a mãe falou assim para mim, Dr. Paulo, ele tem um negócio com colher, ele não pode ver colher, que ele gosta de brincar com colher. Daí eu falei para a mãe, a senhora tem um vídeo para me mostrar? Daí ela falou, eu tenho um monte. Aí a avó mostrou um vídeo, o nenê pega uma colher assim na mão e ele fica fazendo assim, ó. Ele fica chacoalhando a colher assim e olhando a colher. Você vê claramente que aquilo é um movimento repetitivo e que ele é autorreforçatório. Porque a estereotipia ela é autorreforçatória. A criança faz porque ela gosta, né? Tanto que você não deve interromper estereotipia. Nós habitualmente nem tratamos estereotipia, só em casos muito, muito específicos, né? Então, mas estereotipia é uma coisa que os pais também podem ficar de olho. As questões sensoriais, pessoal, é bem mais difícil dos pais perceberem, mas todos os sistemas sensoriais da criança podem ser alterados. Então, por exemplo, a audição. Então, tem algumas crianças que são mais sensíveis a ruídos altos, né? Então, nós chamamos isso de hipersensibilidade auditiva. Existem algumas crianças autistas que são sensíveis a algumas frequências sonoras, mas não a intensidade. E aí, então, acontece, e não é raro disso acontecer, da mãe falar assim, Dr. Paulo, eu consigo falar com o nenê, mas se o meu marido fala, a voz dele, ele chora. Por quê? Porque a criança tem problema com a frequência da voz do pai, mas não tem problema com a frequência da voz da mãe. E aí, então, não importa o volume, né? Você pode ligar um liquidificador que não vai fazer diferença nenhuma, porque o problema não é a intensidade, é a frequência. Sensibilidade cutânea. Então, você tem crianças que são hipossensíveis. As crianças que são hipossensíveis, elas gostam muito que você pegue nelas. Então, é aquela criança que se está muito, muito nervosa com alguma coisa, você vai lá dar um abraço apertado nela, a criança se tranquiliza. Por quê? Porque ela é hipossensível. Já crianças que são hipersensíveis, que é mais frequente no autismo, elas não gostam do toque. Então elas não gostam de pentear o cabelo, de lavar o cabelo, de cortar o cabelo, de cortar a unha. Elas não gostam, por exemplo, de algumas roupas, algumas etiquetas, né, que para elas machuca o pescoço. Então, dependendo da sensibilidade cutânea, você também consegue ajudar no diagnóstico. Tem crianças que são sensíveis a alguns padrões visuais, então, que não tem nada a ver com a intensidade maior ou menor. Alguns padrões visuais mudam o comportamento da criança. A seletividade alimentar é um dos critérios diagnósticos muito frequentes, principalmente em criança pequena. Então, a mãe diz assim, fala assim, olha, ele só consegue comer o que é crequento, ele só consegue comer o que é pastoso, ele só consegue comer comidas que têm determinada cor, ele só consegue comer comidas que têm determinada forma. Então, muitas vezes o cérebro do autista, ele cria uma rigidez de comportamento alimentar que a mãe consegue determinar, né? Então, isso também é muito frequente no transtorno do espectro do autismo e pode ajudar também no diagnóstico precoce. A história de andar na ponta do pé, nós chamamos isso de pé equino, nós verdadeiramente não sabemos por que isso acontece, viu? Existe uma interpretação mais casual, vamos dizer assim, que muitas crianças autistas têm hipersensibilidade da planta do pé. Então, como a planta do pé é hipersensível, eles começam a levantar o pezinho e andar com o pezinho assim na ponta. Então, isso é uma possibilidade, né? Existe uma outra teoria que diz que a criança autista tem muita alteração de um sistema sensorial que nós chamamos de propriocepção profunda consciente. Então, para ela é mais fácil andar na ponta do pé do que com a planta do pé no chão. Isso algumas vezes, pessoal, pode se transformar num grande problema, viu? Porque às vezes a criança tem uma alteração desse de pé equino e isso não é tratado no tempo correto e vai se empurrando para frente até que chega um momento que você não consegue mais tratar e o tratamento vira cirúrgico. Então, e eu estou dizendo isso porque gente que cuida de autista muitas vezes não examina a criança. Entende que, eu estou dizendo agente médico mesmo, você entende que aquilo é um problema do comportamento e muitas vezes você acha que só conversar com a família resolve. Mas principalmente no autista um pouquinho maior, é importante você perguntar sobre a questão motora da criança, porque a imensa maioria dos autistas, se não todos, tem problemas motores. Um pouquinho de atraso do desenvolvimento, a qualidade da motricidade fina não é tão boa. Às vezes você vai palpar a perna do bebê autista, você vê que a panturrilha, que é a batata da perna, ela está musculosa, ela está dura. Por quê? De tanto a criança andar na ponta do pé. Então é muito importante, quando você vai avaliar a bebê autista também, de você ou perguntar para a família ou observar a criança andando, tocar na perninha da criança para ter certeza que não tem algum outro sinal e não comer bola nisso, né?
Legal, bacana. Também, às vezes, a criança autista ela gosta muito de alinhar, né? Ela tem um comportamento repetitivo de alinhar objetos e ela tem uma atenção muito maior por objetos do que por pessoas, né? Um interesse muito maior em objetos do que por pessoas. E você comentou também, doutor Paulo, que nem todo médico sai da faculdade tendo ouvido falar de autismo. Então, nem todo médico está preparado para fazer um diagnóstico de autismo. Por isso, é muito importante que os pais conheçam esses sinais, conheçam essas características, ainda mais tendo em conta a frequência com que o autismo aparece na população, né? A gente citou o senhor citou algumas referências, né? Uma delas é de 2 crianças para cada 100 crianças, né? É um número bastante significativo. E a gente conversou também sobre momentos, né, de fala, o que dá uma indicação da idade em que é possível fazer diagnóstico. E eu vou perguntar mais objetivamente. É possível fazer diagnóstico na criança com menos de 1 ano, entre 1 ano e 2 anos, tão pequena quanto isso? É possível e deve ser feito o diagnóstico nessa idade? Perfeito. Antes de responder isso, vou falar uma coisa anterior que você falou, porque a neurociência já deu conta de explicar. Quem tem filho autista já cansou de ver isso aí. Você desce com o teu filho ali no coisa do prédio, aí tem 4 crianças brincando no chão, com alguns brinquedos no chão, você solta seu filho autista, ele vai lá e você acha que ele vai interagir. Ele pega um brinquedo no meio das crianças e sai andando, né? E por que isso acontece? Porque existe um pedacinho aqui no lobo temporal, um pedaço menor do que uma unha, né? Que é um pedaço muito precioso, que ele faz com que os seres humanos eles sejam capazes de diferenciar 2 tipos de movimentos, movimentos biológicos de movimentos mecânicos. Então, eu sempre dou no consultório, quando estou ensinando isso para as famílias, eu sempre digo, né? Imagina se o nosso cérebro não conseguisse diferenciar o que é um movimento biológico, que não precisa ser um movimento humano, pode ser um cachorro, pode ser uma aranha andando no chão. Se o nosso cérebro não fosse capaz de diferenciar movimento biológico de movimento mecânico, a gente não ia conseguir usar ventilador, porque você ligava o ventilador e você a todo momento está fazendo assim, para olhar o movimento do ventilador. Você não ia conseguir usar uma máquina, você não ia conseguir andar pela rua, porque você ia a todo momento estar buscando os carros que estão passando na rua. Então, o nosso cérebro tem esse pedacinho localizado no lobo temporal, que ele, sem você perceber, ele valoriza movimento biológico e ele negligencia movimento mecânico. Então, eu sempre dou esse exemplo. Eu estou sentado lá no meu consultório e eu falo para a mãe assim, olha, quando seu filho joga o carrinho lá atrás, porque nós estamos aqui, ele está lá brincando, quando ele joga o carrinho lá atrás, o nosso cérebro não faz a gente olhar para o carrinho. E olha que o carrinho é desse tamanho. Agora, se passar uma aranha desse tamaninho lá atrás, com certeza o meu olho vai direto na aranha. Por quê? Porque a aranha gera movimento biológico. O movimento biológico tem que chamar atenção. E o que nós descobrimos, já esse conhecimento já tem aproximadamente 8 anos, né? Que esse pedacinho do lobo temporal, que faz a diferenciação de biológico e mecânico, não funciona em muitos autistas. Então, quando tem um bandinho de criança brincando ali com os brinquedos no chão, e o autista chega até lá, o que chamou a atenção? A cor do brinquedo. Então, para ele, tem toda a lógica pegar o brinquedo e sair andando, mas não tem nenhuma lógica interagir com as outras crianças. Então essa é a explicação por esse motivo, por isso coisa que você falou. O que era outra coisa mesmo, Doutor, que você perguntou, que eu já esqueci? Eu fui falar disso e esqueci o... o ponto, né? Do momento do diagnóstico. Objetivamente é possível fazer, mas antes de eu entrar aí e fazer um comentário também, é frequente também o comportamento da criança gostar de girar rodas, né? Pegar rodas e se concentrar em um pedaço do brinquedo e não brincar com o brinquedo de modo funcional, né? Mas se concentrar num pedacinho e girar rodinhas, né? Então ele não perde a noção do contexto e do uso funcional do brinquedo. Mas indo para aquela questão bem objetiva, é possível diagnosticar com menos de 1 ano de idade, com uma criança tão pequena quanto 1 ano, 2 anos de idade? E deve é possível diagnosticar em qualquer idade. Assim que os olhos de um profissional, os olhos treinados, forem capazes de perceber os sinais e sintomas do TEA, você pode fazer o diagnóstico. O nosso bebê, até 2 semanas atrás, mais novo diagnosticado, tinha 9 meses, e há 2 semanas atrás a gente diagnosticou um bebê de 7 meses. Então, é claro, pessoal, que quanto mais grave é o autismo, mais cedo ele é diagnosticado, né? Então é claro que um bebê que você faz um diagnóstico com 7, 8, 9 meses tem muita sintomatologia autística. E você pode diagnosticar um senhor de 60 anos de idade. Então assim que você perceba os critérios diagnósticos, você pode fechar o diagnóstico. E o pai que já examinou a criança e viu que a criança está com 1 ano e 4 meses e não tem autismo, não tem nenhuma característica de autismo, ele pode ficar tranquilo que essa criança não vai ter autismo? Ou seja, quais são os momentos em que o autismo pode surgir numa criança?
teoricamente até o final do terceiro ano de vida. Só que a imensa maioria, até 18 meses, você já tem as características muito determinadas. Mas eu já tive recentemente um caso que a mãe tem vídeos da criança com 2 anos e 4 meses e a criança é típica, totalmente típica. E aí a mãe me levou essa criança quase com 3 anos de idade e a criança é totalmente autista. Ou seja, foi um autismo de início tardio, né? Não vai caber aqui a gente explicar os mecanismos biológicos que provocam isso, mas existem falhas de proliferação e falhas de poda neuronal que podem fazer com que o autismo tenha início muito mais tardio. Então, se os sintomas começarem até 36 meses, a gente vai usar o termo transtorno do espectro do autismo. Acho que esse aspecto é bem interessante, doutor Paulo. Então, a criança pode nascer com autismo e boa parte delas, talvez 2/3, eu vi um número nesse sentido, nasçam, digamos, já com essas características do autismo, ou ela pode desenvolver numa fase que o senhor até mencionou, poda da fase neuronal, uma fase de modificação do cérebro, que acontece lá por 1 ano e 6 meses, 2 anos de idade, nesse período mais ou menos, e a criança pode desenvolver o autismo nesse período. Eu vi, me corrija se eu estiver falando besteira, eu vi que cerca de 1/3 dos autistas desenvolveriam nessa fase específica, tem uma espécie de regressão de desenvolvimento, e aí, por ter essa regressão, chama-se de autismo regressivo, né? Não é degenerativo, mas é uma regressão do comportamento e a criança tem que, a partir daí, ser tratada, né? Tem 2 formas de autismo. Tem aquela criança que o autismo, no primeiro dia de vida, a criança é autista, e tem aquela outra que, nascer autista, todos nascem, né? Porque a condição é genética em 97% das vezes. Mas que ele tem um período livre de sintomas de 1 ano, 1 ano e meio, e depois os sintomas aparecem. Por isso que é chamado aqui no Brasil de autismo regressivo, embora seja um nome péssimo, porque o autismo não é uma condição regressiva, né? Ela não degenera o comportamento, mas acabou ficando na literatura médica. Então, quando vocês ouvirem o termo autismo regressivo, é uma criança que teve um período longo, livre de sintomas, e lá com 1 ano e meio, 2, ela entrou com as manifestações autísticas. Doutor Paulo, uma mãe perguntou, e outra mãe entrou no comentário, quando eu postei que a gente faria essa live, perguntou se ressonância magnética ajuda no diagnóstico, e perguntou se deveria fazer num filho tão novo, às vezes que tem menos de 2 anos de idade, porque a ressonância pode trazer também riscos, né, para a criança. A ressonância ajuda? Em que medida ajuda? Deve ou não fazer uma criança tão nova? O diagnóstico do autismo é exclusivamente clínico, você não precisa fazer exame nenhum. Quando que você vai fazer ressonância? Se você suspeitar que esse autismo ele tem uma causa estrutural, porque nós sabemos que uma parte das crianças com autismo, o cérebro é completamente, a estrutura é completamente normal, né? Mas tem ali um pedaço das crianças com autismo que o cérebro tem uma lesão. Vou dar um exemplo. A criança nasceu muito prematura, por exemplo, e prematuridade é um fator de risco para autismo, ela nasceu prematura, tem uma perda de força na mão direita e é autista. Você tem que fazer ressonância. Por quê? Porque existem indícios que a criança, além de autismo, tem algum outro transtorno, né? Então você só vai fazer ressonância na investigação de uma criança com autismo se você tiver suspeita de que há mais alguma coisa além do autismo. Qual que é o problema da ressonância? A ressonância não tem nada a ver com radiação, né? O problema da ressonância é a anestesia. Então você tem que fazer uma sedação geral para conseguir fazer uma ressonância numa criança. Então aí você tem os riscos da anestesia. Então nós tentamos a todo custo evitar de fazer o exame justamente para não expor a criança a um risco desnecessário. Existem colegas que têm ali um negócio que faz ressonância eletro e exame de sangue. Não existe isso, gente. O diagnóstico ele é clínico. Então você tem que sentar ali durante um tempo na frente da família, sentar no chão, olhar a criança e fechar o diagnóstico. E você vê pelas características físicas, pela aparência da criança, que tem um autismo puro, não um autismo com outras comorbidades. Você consegue ver pela aparência que ela tem autismo ou parece uma criança normal? Normal, não tem nada. Por isso que é chamado de deficiência invisível, né? Que a criança não tem nenhuma manifestação clínica. É só pela análise dos comportamentos propriamente ditos. Legal. E por que se chama transtorno do espectro autista? Fala um pouquinho rapidamente do espectro. O que é esse espectro? Bom, essa história de espectro do autismo parece que começou recentemente, né? Mas essa história começa lá no começo da década de 80 com uma psiquiatra inglesa chamada Norma Wing, que ela tinha uma filha autista, né? E ela começou a perceber claramente ali que o transtorno do espectro do autismo tem uma variação gigantesca de sinais e sintomas
que acontecem não só na mesma pessoa, mas também estendidos no tempo. Então, se você observar uma criança autista com 2 anos, com 4 anos, com 6, com 8, com 10, as manifestações autísticas, elas também vão variando. Então, quando a gente usa o termo espectro do autismo, é num primeiro conceito de que há uma variabilidade enorme dos sintomas, da gravidade, da intensidade dos sintomas, e também no sentido que você tem uma variação espectral durante o tempo. Pessoal, eu costumo dar um exemplo que eu acho isso importante para a gente ficar na cabeça, né? Então, assim, ó, você não tem aqui o espectro do autismo, você também tem aqui o espectro da normalidade. Porque as pessoas que são tidas como típicas, elas também têm uma variação dentro desse grupo de pessoas típicas. Então, você teria assim, ó, aqui todo mundo que é típico, aqui todo mundo que é autista. Mas você está vendo que aqui no meio tem um espaço? Qual que é o problema? É que tem muita gente que está dentro desse espaço aqui. Ou seja, tem algumas características autísticas e tem muitas outras características que são típicas, né? Nós chamamos isso de espectro expandido ou fenótipo ampliado. Hoje de tarde eu fiz um diagnóstico de um menino de 12 anos com fenótipo ampliado. Quer dizer, a mãe me trouxe ele agora, ele não tem características suficientes para dizer que ele é autista, mas eu também não posso dizer que aquela criança é típica, porque ela tem algumas características que são autísticas. Então ele fica classificado como fenótipo ampliado. Mas esse é o sentido dessa palavra espectro do autismo. Legal. E esse espectro ele também indica o quão fortes são essas condições, o quanto forte a pessoa é afetada por essa condição do autismo, né? O quão fortes são esses sintomas, esses aspectos, essas condições que a pessoa apresenta, né? Alguns, digamos, ainda que de modo um pouco assim, grosseiro, talvez classificam em autismo moderado, autismo, né, mais forte, né? Uma condição... Mais grave, mais leve. Mais grave, né? E mais leve, né? E em que momento que você consegue identificar qual é o grau do autismo da pessoa? Se é um autismo leve, grave ou é moderado? Qual é a idade em que isso é possível? Hoje em dia, pessoal, só porque muita gente vai assistir essa live, porque senão depois vão me corrigir nisso aí. Os termos corretos hoje é autismo nível 1, 2 e 3 de suporte. Então, o que a gente chamava de autismo leve, o termo correto é autismo nível 1 de suporte. O autismo moderado é autismo nível 2 de suporte. O grave é autismo nível 3 de suporte, né? Então, normalmente, após 36 meses, após 3 anos e meio, começa a ficar muito evidente se a criança é nível 2 ou nível 3. Porque qual que é a diferença do nível 1, 2 e 3? O nível de ajuda que a criança precisa. Você concorda que alguém que tem um transtorno muito mais grave precisa de muito mais ajuda? Uma criança que tem um transtorno muito mais leve vai precisar de muito menos ajuda, né? Então, o nível 1, a criança precisa de pouca ajuda. O nível 2 precisa de ajuda moderada. O nível 3 precisa de um monte de ajuda. Por que você não pode fazer o diagnóstico, por exemplo, num bebê de 1 ano e meio, 2, e falar que ele é nível 2 ou 3? Porque um bebê de 2 anos precisa de ajuda para tudo. Ele não sabe fazer nada. Ele não sabe tomar banho, não sabe comer sozinho, ele precisa de fralda. Então você não tem a clínica para poder dizer isso. Agora prestem atenção no que eu vou falar. Autismo nível 1 em criança é quase que uma fantasia. Muito cuidado com isso. Eu tenho hoje mais de 600 crianças autistas em acompanhamento e eu nunca vi autismo nível 1 em criança pequena. Por quê? Porque o autismo nível 1, uma das premissas é você ter o desenvolvimento da fala normal. Então, você veja, se você tem um bebê de 2 anos com desenvolvimento da fala normal, qual que é o critério que você vai usar para pensar em autismo? É muito difícil, gente. Então, cuidado quando o médico faz um diagnóstico no seu filho de autismo, o teu filho tem 2 anos, 2 anos e meio. E aí o médico, para tentar, às vezes, dar uma garibada naquilo, uma tranquilizada na família, fala assim, não, mas a senhora fica tranquila, porque isso aí é autismo leve. Isso é péssimo. Por quê? Primeiro, porque é mentira. Segundo, porque isso é o que a mãe e o pai querem ouvir. E aí, quando você fala que é o autismo leve, a mãe fala, bom, se é leve, então deixa pra lá, daqui a pouco passa, não preciso fazer nada, daqui a 6 meses eu vou me movimentar, né? Então, não tem. Quando você faz diagnóstico de autismo em bebê pequeno, você necessariamente está falando do nível 2 para frente. Isso é muito importante. E esse é um dos maiores riscos, né? Quando os pais entram em negação, negam o problema, ou escutam às vezes alguém falando, não, isso aí vai passar, meu sobrinho teve, o meu filho teve quando era pequeno e passou, e acabam perdendo uma fase muito preciosa para o tratamento. Eu sei que a gente já está se estendendo na parte do diagnóstico, mas eu queria que você falasse um pouquinho para nós também sobre as comorbidades. Porque você tem o autismo puro, a gente conversou sobre ele até agora, mas é muito frequente que existam outros problemas junto com o autismo. Quais são os problemas mais frequentes que aparecem junto com o autismo, que são essas chamadas comorbidades?
Perfeito. Eu vou dar em números que é para poder decorar. 81% dos autistas têm TDAH. 46% dos autistas têm transtorno opositor desafiante. 42% dos autistas têm transtorno de ansiedade. 12% dos autistas têm transtorno de conduta. E o número mais importante, 66% dos autistas, portanto, 2/3 dos autistas, têm o autismo e mais 2 comorbidades, o autismo e mais 2 transtornos neuropsiquiátricos. Então, para decorar, pessoal, TDAH, transtorno opositor desafiante, transtorno de ansiedade, transtorno de conduta e mais 2 transtornos neuropsiquiátricos. Vejam assim, isso não é importante para criança pequena, viu? A gente vai pensar em comorbidades na criança maior, porque isso não importa para o tratamento do bebê autista. Então, o importante é você não perder o diagnóstico do autismo. Se mais para frente ele é TDAH, mais para frente, lá com 5, 6 anos da idade, você vai ver questão de medicação. Se ele tem oposição e desafio, com 3, 4, 5 anos, você vai ver isso aí. O importante é focar no diagnóstico para não perder esse time que o doutor falou, que é você fazer diagnóstico precoce para poder fazer intervenção precoce. Legal. TDAH é transtorno de hiperatividade? Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Ah, certo, perfeito. E a deficiência intelectual também é comum também em autistas. Quanto por cento tem deficiência intelectual? Muito comum. Os estudos variam de 33% a 74%. Aí o grande problema é que às vezes você vê números muito baixos porque as pessoas colocam junto ao autismo nível 1. Então o autismo nível 1 não pode ter deficiência mental. Se tiver deficiência mental, você já passou para o nível 2. Então não é certo você pensar no autismo como um todo e falar em deficiência mental. O certo é você avaliar só o nível 2 e o 3. Quando você pensa no nível 2 e 3 do autismo, isso se aproxima de 70% a 75%. É muito frequente, muito frequente. Então a gente está falando de uma condição, que é um transtorno, que afeta várias áreas da criança, do desenvolvimento dela, de modo até grave, e que pode estar conciliado com várias outras comorbidades, como hiperatividade, oposição, como deficiência intelectual, como problemas do sono também. Muito frequente. Isso pode gerar comportamentos que não são, digamos, os ideais, ou que podem gerar algum distúrbio, inclusive para vizinhos, crianças gritando, né, tendo comportamentos que acabam gerando um certo desconforto para vizinhos. Por isso é importante a gente ter empatia em relação a essas famílias, né? É uma condição que não existe uma cura, né? Às vezes as pessoas olham, mal criado, a criança não está sendo educada. O que você diria em relação a essa necessidade de empatia e de compreensão para as famílias que têm alguém com essa condição em casa, doutor Paulo? Empatia é um termo que vem sendo usado hoje, pessoal, de uma forma assim muito leiga, né? Empatia é um conceito psicológico que é assim, é a sua capacidade de sentir o que outra pessoa sente em determinada situação, sem que você esteja naquela situação. Então eu, por exemplo, eu gosto muito de animal, eu gosto muito de cachorro. Quando eu olho na rua e eu vejo um cachorro com fome, eu me sinto mal em ver aquilo. Mas você veja, eu não sou cachorro e eu não estou com fome, mas eu tenho empatia. Então eu consigo me colocar no lugar daquele bicho e perceber o sofrimento dele e tal. Então empatia é a base da construção de uma sociedade saudável, né? Então quando você vai reclamar do seu vizinho, eu sempre digo, em vez de reclamar, bate na porta e pergunta se você pode fazer alguma coisa. Com certeza a mãe vai falar, puta, glória a Deus que você veio, me ajuda aqui a trocar uma fralda, cuida desse aqui que eu vou cuidar do outro, porque você reclamar não muda o fato em si, você reclamar não faz o autista sumir. Então, em vez de reclamar, se você propuser ajuda, aí a criança para de chorar, a tua vida melhora, a vida da mãe melhora. Então isso é muito importante e está faltando muito, né? Hoje em dia a gente está individualista demais, só que esse individualismo piora a nossa vida também, porque quando você reclama, o autista do lado não parou de chorar e a sua vida continua ruim. Talvez se você ajudar, ele para de chorar e sua vida melhora também. Deixei para um último ponto antes da gente avançar para o tratamento. Você poderia falar, e agora eu vou praticamente sacanear, sabe? Porque eu vou pedir para você falar de um modo resumido sobre um tema altamente complexo em relação ao qual não existem respostas definitivas, que é falar um pouquinho sobre as causas. O autismo é uma condição que afeta mais meninos do que meninas, por isso que até o símbolo, um dos símbolos do autismo é a cor azul. Ele é uma condição que não é contagiosa, né? E existe muita confusão sobre as causas. Você poderia falar primeiro o que não é causa? Porque tem gente que fala que vacina contribui para o autismo, que é algo que já está demonstrado que não contribui, que é uma falsa crença. E quais não são as causas, quais são os mitos e o que a ciência já
a que ponto a ciência chegou já na determinação das possíveis causas. Mas é claro, de modo resumido em alto nível de Eu generalidade, ninguém vai te cobrar por isso, tá? 30 segundos, porque isso aí está totalmente definido na neurociência já. Existe um artigo que foi publicado em julho de 2019, ele tem exatamente 2 anos, numa revista chamada JAMA Psychiatry, e lá eles avaliaram mais de 2 milhões de pessoas, e nesse grupo tinha mais de 22 mil autistas. Esse estudo ele foi feito na Dinamarca, Finlândia, Suécia, Israel e Austrália. É o maior estudo sobre pesquisa de causa de transtorno do espectro do autismo. Esse assunto, ele põe uma pedra sobre esse assunto e não se discute mais. Ele mostrou que 97% dos autismos, eles são de causa genética. Acabou. Desses 97%, 81%, além de genético, é hereditário, ou seja, ele foi herdado ou por origem paterna ou por origem materna. 97% é genético, 81% é hereditário, sobrou 1 a 3%. De 1 a 3% é ambiental. Aí tem que tomar cuidado, porque o ambiental, o leigo entende assim, a criança nasceu típica, aconteceu alguma coisa no ambiente, ela virou autista. Não. Quando o artigo diz ambiental, é ambiental dentro do útero da mãe, no ambiente intrauterino. Então, por exemplo, você tinha um cérebro que geneticamente ele estava se formando normalmente e essa mulher adquire um vírus durante a gestação, citomegalovirose, por exemplo. Citomegalovirose destrói algumas conexões do lobo frontal e a criança nasce autista. Ou a mãe, por exemplo, utiliza álcool durante a gestação, o bebê nasce com síndrome alcoólico fetal e é autista. Ou a mãe usa alguns remédios, por exemplo, de feniloidantoína, isso está bem clássico já, de feniloidantoína, por algum mecanismo que não é conhecido no feto, aumenta muito o risco de autismo. Então, 97% genético, 81% hereditário e 3% ambiental. Tudo que não for isso é mentira, não precisa pensar. Então, intoxicação por mercúrio, metais pesados, vacina, né? Quem criou isso aí foi o Wakefield em 1998, né? Também é mentira isso aí. Então, tudo que não for essas 3 coisas que eu falei para vocês, pesticida, né? Também isso aí virou uma folia agora nos Estados Unidos, mas tudo que não for essas 3 coisas que eu falei para vocês, vocês podem desconsiderar porque não é verdade. Legal, obrigado. Sensacional.